Eu vou, Wagner, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Eduardo Sabag, vou fazer para você. Quero saber a sua opinião sobre a masturbação. Tá? Muitos quero saber o que isso implica na nossa espiritualidade, né? Se isso uma pessoa que se masturba muito se vai levar expiações ou não, e se isso trai muito obsessores. Tá, vamos por parte, tá? Tá, Vamos falar isso no contexto geral e dentro de um contexto espiritual, tá bom? tá. Primeiro ponto, a questão da sexualidade, ela varia o que cada um fala de acordo com a doutrina que cada um tem. Você sabe que o que é válido numa cultura pode não ter valor em outra E cultura. outra. O que é moral na cultura pode não ter a mesma moral em outra. Então, isso é muito relativo. É muito particular a opinião de cada um. Eu vou falar no sentido geral, e do lance da energia, tá? Por exemplo, Semente, é normal um adolescente se masturbar? Sim ou não? Normal. Normal, está dentro da sexualidade, a medicina Isso. explica, a psicologia explica, não tem nada de obsessão. Isso é normal. Agora, vamos dar um outro exemplo. Uma pessoa adulta que não tem aquele pulsão hormonal de transição do adolescente, uma pessoa adulta que, inclusive, evita relacionamento porque não quer trocar com ninguém e se masturba de forma compulsiva várias vezes por Hum, dia, como um vício. Isso era chamado antigamente de onanismo, porque vem da lenda de Onan, que era um anão tarado. De outrora, você fala onanismo. A prática da masturbação como um vício, ela pode gerar obsessão. É nesse sentido que todo mundo fala, porque a pessoa está expelindo, no caso o homem, uma carga de energia. Entidades que estão carentes de energia vêm buscar essa energia. Energia que seria trocada naturalmente numa relação estável com alguém. Eu não estou falando de uma saída, estou falando de algo mais estável. Então, a masturbação, nesse sentido, vício, ela pode criar problema nesse sentido. Agora, a masturbação de um adolescente é normal. Outra, um casal que pratica masturbação junto também está dentro da visão do casal, normal. O problema todo é a forma compulsiva e um detalhe, Semente. Quando alguém se masturba, mentalmente ela cria uma imagem para se excitar. Não é verdade? Ninguém vai fazer uma masturbação desejando nada. Ela vai criar uma imagem. E se ela se acostuma com essa imagem e se vicia, ela vai criar uma forma pensamento constante, que uma entidade vem, explora a forma pensamento e drena ela. Daí os perigos que se falava da masturbação neste sentido, não no sentido da sexualidade normal de alguém. Então, a minha visão ela é mais ampla. Eu sei que dá problema nestes casos que eu estou falando, não nos casos de normalidade de um adolescente ou de um casal bem resolvido um com o outro. E outra, uma pessoa carente, ela está viajando, o parceiro ou a parceira dela está aqui, e a pessoa sente um pulsão, não consegue nem dormir, ou Semente, e se masturba para aliviar e depois dorme, isso também é normal. Era a compressão de uma pessoa na carência por causa de uma viagem. Isso é diferente de alguém que pratica masturbação todo dia ali, ó, viciado naquilo, criando formas mentais. E, inclusive, no ocultismo antigo, se falava, a gente até falou isso em outro programa, sobre íncubos e súcubos, né? No isso. ocultismo se falava que a forma mental criada pela pessoa desejando algo na masturbação seria uma espécie de íncubo ou súcubo, que isso vem lá da Idade Média, onde se falar de sexualidade era um tabu, né? Então, como é que um padre, na época, iria explicar para um fiel que está no confessionário, esse fiel, homem ou mulher, contando um sonho erótico daquela noite? Como é que o padre explicaria? Isso muito antes da psicanálise, do Freud, de todo o estudo que se tem hoje, onde se sabe que sonho erótico é normal, dentro da sanidade mental natural do ser humano. Faz parte, uma poluição noturna num homem é natural, ou a umidade vaginal de uma mulher que teve um sonho erótico também acordar úmida. Isso é normal. Na Idade Média, ninguém sabia disso. Então, a pessoa falava, tive um sonho em que eu sonhei que eu estava transando com alguém. Surgiu, então, na Idade Média, a questão assim, é o diabo que entrou no seu sonho e está criando tentação no seu sonho. Se o diabo tomasse a forma de um homem para seduzir alguém, era chamado íncubo, do latim incubare, que é ir para dentro. Se o diabo tomasse a forma feminina, era um súcubo, né? E aí criou essa história de íncubos e súcubos que entrariam no sonho da pessoa para roubar energia ou tentar ela. Passado o tempo, o que se observou? Assédios espirituais sexuais em pessoas mal resolvidas, que era isso que era
a má interpretação da época, né? E é isso que pode acontecer na masturbação de forma compulsiva, tá? Ou uma forma mental, ou uma entidade, quer dizer, uma série de possibilidades, não dentro da naturalidade da sexualidade de um ser humano do século XXI saudável com a sua sexualidade. Aí isso não acontece. Entendi. Wagner, eu já ouvi relatos de pessoas que fazem até acordo com íncubos. Sim, existe, infelizmente, gente tão carente que, olha, se eu sair, eu gostaria de me relacionar com alguém, trocar energia. Tipo assim, eu não tenho ninguém, eu estou tão carente que eu aceito até trocar com um ente extrafísico. Isso é um problema, ela perde energia, isso é vampirismo, cara. Não, e tem pessoas que e falam que do outro lado também, às vezes o biossensor, ele meio que gosta, né, de alguém e fica ali em cima, né? E Não às deixa. vezes, Semente, isso ocorre muito em caso de viuvez. A pessoa amada partiu e a pessoa aqui, ela nunca quis se relacionar com ninguém, ela nem ficou bem sozinha, ela tem uma carência da outra e pode, durante o sono, tentar buscar outra pessoa. Se a pessoa não está legal do lado de lá, ela tende a encontrar para se fundir. Só que o encarnado perde energia, cara, porque a outra pessoa não tem o corpo, não tem essa energia daqui, ela está em outro plano. Numa troca através do corpo astral, a energia passa pelo cordão de prata e o outro vampiriza. Mesmo por apego, uma pessoa pode vampirizar a outra. Caraca, meu. E esse vampirismo, essas práticas, né, com íncubos, pode te trazer numa outra vida em expiações? Sim, porque, veja, você está perdendo energia, Semente. E toda noite você perdendo energia, essa energia faz falta no dia a dia para você crescer, para você ir para frente, você fica estagnado. Quando você vier de novo, você vai no ponto onde você estava, você não avançou. É legal sempre ir à frente, Entendi. melhor, né, cara? Com certeza. E prejudica. E Legal. detalhe, viu, Semente? Isso que eu estou falando aqui é a minha visão, que não significa verdade absoluta, cada um tem a sua, mas a minha visão é sempre universalista, cara. Eu estou considerando todas as culturas e não a abordagem cristã clássica, que vai naturalmente condenar a masturbação se a pessoa não tiver clareada a mente. Eu estou falando que outros povos lidam com isso de forma diferente, não podemos considerar só uma área, e sim toda. E hoje a psicanálise, a medicina, trabalha a parte da sexualidade de outra forma, não se tem as teias de aranha religiosa que tinha em cima para poder achar que era uma coisa negativa. É negativo em alguns contextos, em outros é natural. Entendi. Não, boa explicação, legal. O José Luiz mandou uma aqui. Hoje, lendo Na Luz de Krishna, senti várias vibrações pelo corpo. Qual o significado? Olha, José, parabéns. E o José está sentindo uma coisa. O livro Na Luz de Krishna, eu lancei ele acho que em 2007. É um livro que fala do trabalho do Krishna e das hostes espirituais do Krishna no astral. Porque isso era o seguinte, ô Semente. Eu estava sentado um dia meditando, deu um clarão assim, o meu chakra frontal abriu e de outro plano uma presença que não tinha forma humanoide, era só uma luz que eu acredito alguém do plano mental mentalmente se conectou pelo meu chakra frontal, só a luz, e pela luz eu entendia tudo. E aí veio a seguinte história: faça um livro contando sobre o trabalho das equipes espirituais do Oriente ligadas a Krishna no astral do mundo, para que se tenha uma noção mais universalista disso. Aquilo veio como uma ordem mental, era um ser superior, e eu então juntei os textos que eu tinha sobre Krishna, escrevi outros e produzi esse livro. Semente, quando o livro saiu, eu estava sentado meditando, deu novamente o mesmo fenômeno, o chakra frontal abriu aquele clarão, e aí vem na minha mente assim, agora você vai fazer um na luz de Jesus e um na luz de Buda, para dar visões diferentes. Visões diferentes. Depois veio na luz dos pretos velhos, ainda tem que fazer esses também. E aí, com o passar do tempo, o livro esgotou, era da editora Zenix, que fechou, eu disponibilizei o livro gratuitamente para baixar lá no site do IPPB. E o livro é lindo. Agora, o José Luiz pegou uma coisa que eu não tinha falado para ninguém. Semente, quando esse livro saiu, eu sabia que os textos estavam dentro de uma certa vibração de seres maiores, que algumas pessoas, quando lessem, sentiriam a ressonância disso, que não Legal. é minha, eu sou um intermediário escrevendo. E o José Luiz está narrando exatamente isso. Parabéns, José Luiz. E que legal que você está narrando isso,
porque essa foi uma das intenções do livro. Não era só uma leitura, levar uma vibração positiva invisível, cara. Que legal. Puta, legal, legal.